Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Entrevista especial, recebo o Dr. Márcio Leme, ele que é presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Seccional Sorocaba. Dr. Márcio Leme, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Portal RMS News. Olá, Oliveira Júnior, é um prazer falar com vocês sempre. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço de, num momento tão importante da nossa história, a gente poder conversar sobre a situação atual, das manifestações, dos crimes que estão sendo praticados contra o nosso país, contra a estrutura. É um prazer falar sempre com vocês da RMS. A satisfação é nossa, doutor, e os fatos estão aí e vamos colocar já as atualizações das notícias, né, da notícia, do fato. Os presidentes de poder se reuniram nessa segunda-feira, depois que as sedes do Executivo, do Legislativo e Judiciário foram invadidas na tarde de ontem e depredadas por vândalos e pessoas que não aceitam o resultado das eleições do ano passado e pedem um golpe militar no país. E sobre esse assunto que nós queremos repercutir, queremos saber a fala, a opinião do doutor Márcio Leme, advogado, presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa OAB Sorocaba. Doutor, as cenas são chocantes. Para quem conhece o Congresso Nacional e por ali, e como eu e o senhor, que já transitou, né, pelo Congresso, pelo Palácio, eu tive a oportunidade de acompanhar uma sessão histórica no STF e ver a situação que deixaram, ou seja, o que fizeram com as sedes do nosso poder é deprimente, né, chocante. Então eu deixo para você, sem qualquer pergunta direta, qual que é a análise que você faz de todo o cenário, de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas no país? Bom, Oliveira, como você bem destacou, acho que no momento é de profunda tristeza, né? Hoje a gente acorda um pouco melhor, mas ontem, na hora que eu comecei a receber as imagens dos prédios dos três poderes, eu particularmente tive com um grupo de alunos no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Exato. Nós fomos recebidos lá na época pelo ministro Celso de Mello, que é aqui da nossa região, e numa ocasião a gente marcou uma excursão com os alunos e fomos até lá. Um prédio riquíssimo, com obras de artes, com uma biblioteca, conta um pouco ou muito da história do nosso país. Esses prédios são históricos, estão lá retratados com relíquias, com objetos culturais que pertencem ao patrimônio público nacional, pertencem à nossa nação. Era estarrecedor e triste e emocionante ver terroristas, criminosos, invadindo os palácios e depredando por completo. O que mais assustava era a facilidade com que praticavam esses crimes, com as forças de segurança assistindo aquelas práticas criminosas. É muito triste, é um marco na história do país, é um marco triste. Não há precedentes de que isso tenha acontecido no passado. Não se pode comparar o que aconteceu ontem com aquilo que já houve no passado, com manifestações que de fato depredaram janelas, vidros, mas ter ingressado nos salões nobres, chegaram tão próximo à sala da presidência, isso é algo surreal, não se acreditavam que isso poderia acontecer e aconteceu. Parece que era uma história já previsível, considerando que se até nós, simples civis aqui do interior de São Paulo, tínhamos essas notícias por meio de grupos do WhatsApp, quiçá as forças de inteligência, as equipes de inteligência do Estado, especialmente Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que são absolutamente competentes nesses atos de investigação. Me parece que esses criminosos foram gestados nesses acampamentos, nos quartéis, foram gestados por milícias nas redes sociais e financiados por muita gente. E acabou culminando com uma triste depredação que aconteceu no dia de ontem. O ataque, na verdade, é contra o Estado, é contra o povo, é contra a nação brasileira. Doutor, mas tem uma matriz, meu entendimento.
a origem de tudo isso. Nós estamos falando no desdobramento né, de todo um processo. Mas eu, inclusive, hoje, num editorial nosso, do portal RMS News, falava justamente a respeito dos 4 anos em que as instituições democráticas elas foram instigadas ao ataque pelo ex-presidente, no meu ponto de vista, na minha análise, por um daqueles personagens que estava no dia da posse, que esteve no cercadinho, né, acompanhando pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que por mais que a legalidade da lei possa trazer dar-lhe esse amparo legal, abandonou o país faltando 2 dias para a posse do presidente Luiz Inácio Lula Silva, numa sinalização de que havia um processo em curso. Não sei qual que é a tua visão, aí você pode separar, né, a visão política e a visão jurídica e até pessoal. Olha, Oliveira, eu acho que neste contexto não é uma questão de ideologia de lado A ou lado B, esquerda ou direita, acima ou embaixo. O que o presidente da República, ou aliás, o ex-presidente da República vinha fazendo era justamente instigando, municiando pessoas fanáticas e aplantando o que aconteceu ontem. Eu não tenho dúvida disso. E, aliás, ele nunca escondeu, sempre disse publicamente, sempre fez vídeo, fez lives, ofendendo, instigando a violência contra as instituições. A todo momento, aliás, recentemente tivemos o 7 de setembro, em que ele empunhou o microfone na mão para ofender, xingar, aliás, com palavras de baixo calão, que a gente não consegue repetir aqui, ministros da Suprema Corte, sempre que havia alguma decisão que não lhe interessava. É curioso que nesses 4 anos houve várias decisões do Supremo Tribunal Federal, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que favoreceram ou o ex-presidente ou sua família. E, curiosamente, com relação a essas decisões, ele nunca veio a público comentá-las. Mas sempre que era desfavorável, ele vinha a público para instigar pessoas, instigar o fanatismo, para que essas pessoas se inflassem e atacassem, especialmente por meio de milícias digitais. Aliás, há claro e inequívoco patrocínio de milícias digitais, de coordenadores disso dentro do Palácio do Planalto. Então, me parece que ainda que aqueles que eram apoiadores do ex-presidente ou que se colocam como uma ideologia de direita, deve se indignar com esse tipo de comportamento, porque isso não tem absolutamente nada a ver com ideologia, isso tem a ver com crime. E nós temos uma maturidade democrática, temos aí já mais de 30 anos da nossa Constituição Federal e nós não podemos mais admitir esse tipo de retrocesso, esse tipo de discurso. E o que é muito grave, existem frases feitas, jargões que estão sendo divulgados, tem o mínimo de responsabilidade, como a tal da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, que não tem absolutamente nenhuma relação com o que o ex-presidente pregava e com o que seus apoiadores estão fazendo hoje. Liberdade de expressão não significa liberdade de ofensa, liberdade de atentado, muito menos liberdade de manifestação diz respeito à violência. Doutor, eu trabalhei com muita liberdade nesses últimos 4 anos, porque eu soube os limites, né? E a gente sempre, todos nós, nunca tive qualquer tipo de dificuldade em críticas ao governo ou a qualquer instituição, porque a gente sabe os limites que a democracia nos permite. Entretanto, a gente vê aí, e eu vou falar da minha área, né, e que me preocupa, que é a área da comunicação. E dou nome aos veículos, né? No caso, a Rádio Jovem Pan São Paulo, cabeça de rede. Estou falando da cabeça de rede. Que, no meu ponto de vista, né? A minha especialização na área de comunicação como gestor de comunicação integrada e de rádio difusão me permite isso, disseminava dia a dia milhares e milhares de fake news tentando influenciar nas decisões ou incutir na mente da pessoa menos com grau intelectual de menos conhecimento informações falsas durante todo esse período como sendo verdade.
parece que as coisas começam a caminhar. Nós já temos informações que o diretor dessa emissora hoje já está deixando as suas funções, mas as responsabilidades criminais elas devem ser imputadas ao mesmo e aos comentaristas que assim fizeram nesse período. Não classifico isso como censura, apesar que essa linha ideológica assim o fará, né, doutor? Mas eu cito o meu exemplo para falar de outras categorias elevadas, doutor. Como que isso pode? Talvez você pode... Viu, tem até advogado, tem juiz, doutor. Né? Juiz, médicos, né? E não é só nessa questão pontual aqui, foi durante a Covid, né? Em todos esses estágios que nós passamos, eles tentaram incutir, transformar mentiras em verdades. Fala um pouco, eu procuro entender esse fenômeno e não consigo, doutor. Eu acho que nós falhamos lá no passado na educação, né? Eu acho que aprender a escola, matérias básicas de conhecimento geral foram deficitárias no passado e culminou com o que nós temos hoje. Você citou muito bem no seu ambiente de trabalho, na imprensa, especificamente uma emissora de televisão que soube há poucos minutos, não sei se já teve conhecimento, mas foi instaurado há pouco o inquérito para investigar o comportamento da Jovem Pan em rede nacional, que ontem, rádio e televisão, que ontem, durante os atos de vandalismo, os atos criminosos, 2 comentaristas davam legitimidade àquela prática e diziam que aquilo era legítimo, porque significava o povo externando a sua indignação com uma suposta fraude eleitoral que nunca foi evidenciada. Mas, e durante 4 anos, só um parêntese aqui, e durante 4 anos foi canal oficial do presidente Jair Bolsonaro. Ele desprezava a Voz do Brasil para usar essa emissora de rádio e televisão. Siga, doutor. Suas lives eram transmitidas ao vivo pela emissora. E é importante lembrar que a emissora de rádio e televisão é uma concessão pública e ela deve servir aos propósitos do Estado de Direito e não ao interesse privado. Tenho absoluta convicção de que essa emissora especificamente, agora com o inquérito aberto contra ela, virá à tona especialmente os reais motivos pelos quais ela servia ao presidente da República para propagar pautas criminosas. Isso tem, a meu sentir, absolutamente relação com patrocínios que ela recebiam. Nós sabemos que o interesse econômico é muito forte nesse ambiente, sabemos as dificuldades das emissoras da imprensa hoje de arrecadar, e quando se faz conluio com o presidente da República, sem dúvida, ela acaba sendo favorecida com repasses milionários de verbas publicitárias. Isso, obviamente, será evidenciado. Agora, como você bem destacou, isso é um extrato da sociedade. Eu falo da advocacia, você pode ter certeza que a gente está ao vivo e daqui a pouco eu passarei a ser ofendido, inclusive por advogados. Quando você divulgar, eu serei xingado publicamente. Então, a advocacia representa um extrato da sociedade. Então, uma parcela certamente está contaminada, o que no fundo é triste, porque o advogado, quando ele se inscreve na OAB, ele tem um juramento, que é defender as instituições de direito. A democracia, por mais que tenha um preço a ser pago pela sociedade, ele é o preço mais barato de todos os regimes. Não há dúvida que nós temos problemas na democracia, mas há certeza de que este, ao longo da história, é o melhor regime para se viver, que se garante minimamente uma convivência social digna. E isso acontece no meio da medicina, juízes, e o que mais me assusta são essas pessoas do sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, não se constrangerem de publicar em suas redes sociais abertamente fake news, atentados contra o Estado e passarem incólume por tudo isso. Isso de fato assusta, é um marco triste e talvez no futuro isso será objeto de estudo para a gente compreender esse momento social. Mas de fato é importante que nós não tenhamos constrangimento para apontar essas pessoas e dar o nome correto às coisas. Quem praticou o suposto movimento ontem é criminoso, é terrorista. E isso foi gestado
nesses acampamentos nos quartéis. Eu ia te perguntar isso, a sua definição sobre os crimes de... Porque nós jornalistas, inclusive, você pode ver, a gente tem uma dificuldade porque quando se trabalhou essa nomenclatura, essa definição criminosa de atentado terrorista, ou de terrorismo, nós não estamos, não faz parte do nosso cotidiano. Então tem horas que você vai, atentado terrorista, outro momento você fala que ali é um golpe de Estado, então nós ainda estamos oscilando, mas parece que agora já está havendo um assentamento, pelas falas que eu estou ouvindo do ministro da Justiça e outras autoridades, de que o que houve ontem mesmo foi Está na decisão do Alexandre de Moraes. Existe a lei antiterrorismo, que aliás foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro para combater os comunistas, né, de plantão. É essa lei antiterrorismo, que está sendo levada em consideração especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, e ficar o comportamento. Na verdade, ainda há uma incerteza, mas há diversos tipos penais em que eles incorreram ontem, mas certamente um deles, me parece que todos os indícios levam a ter, vão certificados na lei de terrorismo. Isso é muito grave. Isso que me assusta ainda mais, que talvez as pessoas que estavam lá e que foram presas não tenham a dimensão pelos crimes que elas vão responder. Mas também não deve ter atenuante, hein, doutor? Se praticou o crime, né? Ou seja, quando você pratica o crime, a atenuante dentro daquilo que estabelece a lei, mas não porque nós queiramos aí a minimizar uma situação, porque a situação foi grave ontem. Estou falando com o advogado agora, hein, doutor? Tá bom? Que vocês buscam as minúcias ali da lei justamente para a defesa do direito individual do cidadão, dentro da legalidade. Mas o que é mais curioso, Oliveira, nesse caso, é que os criminosos filmaram, gravaram e divulgaram os seus crimes. Exato. Chegou a este ponto. Portanto, eles transmitiram ao vivo as práticas criminosas. Mas digo mais, viu, Oliveira? A minha impressão, que é mais importante que isso, é a identificação que virá dos patrocinadores, dos financiadores. Porque vi há pouco o depoimento de uma das pessoas que foram presas ontem, dizendo que veio do Mato Grosso, não sabe quem pagou o ônibus, mas ela não pagou, está desempregada e não teria condição, e ela foi para Brasília com tudo pago, transporte, alimentação, hospedagem, etc. e tal. Então, existem os financiadores. E tenho a impressão que a investigação deve atuar muito forte nesse ambiente para estrangular o braço financiador dessas práticas criminosas. Mas essa pessoa que veio sem saber quem pagou isso, tudo isso e tudo mais, ela sabia que ela estava quebrando, destruindo o patrimônio público, ela sabia que ela estava destruindo aquilo que não era dela, que era do povo, doutor. É nesse tipo de situação de amenizar cenários que eu faço esse, e contigo pela liberdade que eu tenho, que eu faço esse provocativo, né? Eu não tenho dúvida que essas pessoas vão responder com... claro, deve-se observar o direito de defesa, deve-se presumir inocência, deve-se observar todos os trâmites processuais. Mas diante das provas que são amealhadas, veja, as pessoas não têm a dimensão do seguinte. Primeiro, além de ter gravado, os órgãos de investigação hoje conseguem identificar as pessoas pelo rastreamento do celular, pelo sinal do celular, pelas antenas. Eu consigo saber exatamente onde a pessoa estava. Que ela esteve lá. Que ela estava, se ela usava o celular. Além disso, várias pessoas deixaram digitais, defecaram, um negócio horroroso naquele ambiente. Então nós temos a identificação visual, a identificação por áudio. Aí nós temos a quebra do sigilo telemático dessas pessoas, e eu vou conseguir pegar as redes sociais dela, as mensagens que ela trocou, e-mail, mensagem aí do WhatsApp, de Telegram, ou seja, a prova que virá será muito robusta. Então eu não tenho dúvida que as pessoas que eventualmente tenham praticado isso, aliás, eventualmente não, né? Que efetivamente praticaram isso, porque está aí a moto, gravaram, invadiram os prédios, depredaram, elas terão muita dificuldade para exercer a sua defesa, para se livrar
da prática criminosa que será imputada a ela. Eu configuro, doutor, sentimentalmente, não sendo nenhum operador do direito, mas o ato, a prática terrorista, quando eu vejo alguns elementos transformando o púlpito, se eu posso, o altar ali do Senado Federal, escorregador. É algo chocante para quem já esteve lá e visualizou aquilo, né? Outro assentando ali na cadeira do presidente do Senado, aquilo é sagrado. Pra gente que já esteve lá, né, doutor, conhecendo, trabalhando, a gente sabe. E você sabe bem como é difícil a gente chegar perto para o plenário de uma das casas, dá muita segurança. Olha, a segurança como dizer, é acima da média que a gente possa conhecer em qualquer lugar do país, né? Eu, por exemplo, para poder atuar dentro do Senado Federal, tenho que ter uma credencial especial que passa inclusive pela Interpol. Você quando vai retirar, você vai direto na Interpol. E você não entra simplesmente no passar da digital. Você tem que passar por todo um outro processo de identificação quando vai no seu trabalho diário. Então eu vejo aquilo dali, eu fico perplexo. E daí eu te pergunto o seguinte: os especialistas dizem que no momento ainda não há elementos jurídicos para a prisão do presidente Jair Bolsonaro, mas que já se trabalha sobre o aspecto político, já há elementos que começam a se formar em relação à sua responsabilização, inclusive pela sua fala ao longo dos 4 anos, que isso pode ter instigado justamente, e que sempre o operador do direito, com cuidado, ele sempre coloca um ponto de interrogação, né? Mas eu, no meu ponto de vista como cidadão, falo que o presidente Jair Bolsonaro instigou a população a esse momento. Então eu te pergunto o seguinte: hoje, inclusive, numa observação que eu fiz, uma linha editorial, eu falava por volta das 9 da manhã que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deve ser extraditado e preso no Brasil para poder responder pelos seus atos. Horas posterior, eu vi que 2 deputados, uma deputada e um deputado americano já fazia esse pedido. E na hora do almoço, o senador Renan Calheiros já formalizou esse pedido para a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil em 72 horas, e caso não faça, que seja aí decretada a sua prisão em flagrante, seria esse o termo, né? Daí eu te pergunto como você coloca esse cenário. Olha, Oliveira, eu tenho um pouquinho de cautela para falar acerca do ex-presidente, porque penso eu que nós precisamos avançar nas investigações para eventualmente identificar a participação de algum modo do ex-presidente. Existem algumas coincidências que precisam ser apuradas. Por exemplo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ontem, na hora que tudo acontecia, estava também nos Estados Unidos, e me parece que estava em Orlando, a mesma cidade em que está o ex-presidente. Me parece que esse mesmo secretário era uma pessoa de extrema confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Podem ser apenas coincidências, não me parece que o seja. Sabidamente, os filhos do presidente, com alguns braços, são aqueles que incentivam e ajudam a organizar e buscar patrocínio para esses atos. Isso também precisa ser identificado, inclusive os 3 têm mandato, né? Um senador, um deputado federal e um vereador. Isso precisa também ser apurado. Também se identificou um sobrinho do ex-presidente ontem fazendo vídeo nos atos de invasão, nos atos terroristas lá em Brasília. Então, todo esse contexto precisa ser apurado para saber se conseguiremos chegar no ex-presidente da República, para saber se ele efetivamente está envolvido. Acho que se falar em extradição, alguma coisa nesse sentido, acho que é bastante prematuro. O ex-presidente está legalmente nos Estados Unidos, não há, neste momento, nenhuma decisão que decrete a ilegalidade da estada dele naquele país. Portanto,
não se justifica que ele seja mandado de volta. Inclusive, agora há pouco eu soube que ele teve um problema intestinal novamente, está no hospital lá nos Estados Unidos passando mal. Me parece que teve essa notícia também. Então, acho que é prematuro, precisamos ter cautela nesse momento. Acho que passado essa euforia, essa indignação, é o momento, especialmente daquelas autoridades que são responsáveis pela investigação, ter cautela para que nós respeitemos as regras processuais para chegar à responsabilização de quem efetivamente foi responsável. Com todo respeito, e respeito à questão humanitária, né, doutor? Mas essa turma, quando vê a coisa pegar, eles correm para o hospital, né? Assim, o Silas Malafaia... Não é a primeira vez, né? Não, o Silas Malafaia, semana passada, é aquele agitador, né, que é um pastor, né, que não representa a maioria, né? E hoje soltou um vídeo também aí, dizendo que está saindo fora do Brasil, mas que não está fugindo, que vai voltar, né? Então eles usam essas artimanhas aí, né? Doutor Márcio Leme, Sorocaba, vamos fechar aqui, tá me faltando aí alguns minutos aqui, vamos falar de Sorocaba. O quartel, ou seja, o acampamento de terrorista lá em Brasília parece que foi desfeito hoje, com sucesso. E eu até ouvia o ministro Dino, né? E fiquei até feliz quando ele disse, viu, nós temos que louvar, porque nós fizemos tudo isso daí e não teve uma morte, né? Com toda a cautela que foi feito e que bom. E aí você me permita fazer um parênteses. Eu espero que este mesmo comportamento nós tenhamos nos meses, nos anos que se seguem, quando os manifestantes forem professores, movimentos sociais, pretos, mulheres, que normalmente são severamente agredidos. Vi um vídeo da semana passada de um morador de rua, umas pessoas em situação de vulnerabilidade, que aparentemente tinha problema psiquiátrico e do nada passou a apedrejar uma viatura policial, um comportamento criminoso, e prontamente foi alvejado com vários tiros pelos policiais. Nós precisamos saber, nós queremos bandido bom, bandido morto, se quem agride policial precisa levar tiro, ou se a gente quer respeitar direitos humanos. Os direitos humanos valem para todo mundo, né? Inclusive para quem é preto e para quem é pobre. Então nós esperamos que esse comportamento de tolerância, de diálogo, também exista por parte da tropa de choque quando for negociar numa favela, no morro, numa comunidade. Correto. E transfiro essa mesma colocação aí também. Desculpa entrar nos adendos aí da tua fala, né? Ao Exército Brasileiro, porque se fosse o sem terra na porta do quartel-general, eu queria saber quantos dias eles permaneceriam com o acampamento lá, né? Porque a forma, por mais salutar, que possa ter colocado o ministro Dino, que está com abacaxi na mão para descascar nesse período, né? Nessa relação com as Forças Armadas, o governo brasileiro, o chefe supremo das Forças Armadas tendo que ter cautela em conversar com seus subordinados. A história ainda vai nos fazer, lá na frente, a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho 3 minutos para você falar sobre Sorocaba, doutor. Mas recebi agora, há alguns minutos aqui, estava vendo aqui no WhatsApp, não sei se você tem essa informação, que estão sendo desmobilizados agora na frente aqui da 14ª CSM, aqui no Jardim Santa Rosália. As pessoas estão sendo retiradas ou estão saindo voluntariamente a pedido das forças policiais. O que eu espero é que elas efetivamente sejam retiradas, até em cumprimento à ordem do Supremo Tribunal Federal, porque lamento que isso seja feito só agora. Ficamos estarrecidos com a tolerância em Sorocaba do poder público municipal e das forças policiais com o que estava acontecendo ali no bairro de Santa Rosália. Os moradores absolutamente incomodados, vias públicas, uma avenida importante, fechada todo final de semana, escola que é vizinha do local, as aulas sendo atrapalhadas já há alguns meses, com a anuência, com a omissão dos poderes constituídos. Isso é um precedente grave, porque amanhã, se for o MST, se for um sindicato, nós vamos cobrar o mesmo comportamento. Isso abre um precedente muito grave. Eu lamento também que até presente momento, e aí me corrija se eu estiver errado, não há uma nota dura
da Prefeitura de Sorocaba acerca do que aconteceu ontem. Eu assistia hoje na televisão a leitura das notas de todas as cidades da região metropolitana de Sorocaba, menos de Sorocaba. Eu acho que isso é lamentável, porque não existe criminoso de esquerda ou de direita, branco ou preto. Existe criminoso. E nós precisamos dar nome a essas pessoas para que seja claro para a sociedade, para que sirva de exemplo, para que a gente aprenda com essa quadra da história a respeitar. Eleição se ganha no voto.